Uma mulher que cancelou sua vida, passado, presente e futuro, sem nenhuma explicação. Essa é a intrigante e misteriosa história de uma pessoa que não soube como pedir ajuda. Oi, gente! Continuamos nos Estados Unidos, onde vamos conhecer um verdadeiro mistério. Uma daquelas histórias que nos deixam com algumas ou muitas perguntas. Um caso que nos faz refletir sobre o quanto conhecemos verdadeiramente aquelas pessoas que pensamos conhecer. Veremos também como foi possível que os segredos se acumulassem tanto, a ponto que a vida de alguém se resumisse a mentiras. Nossa história tem início em Longview, no Texas. É a vigília de Natal de 2010, quando a polícia recebe uma chamada dizendo que uma mulher foi encontrada morta dentro de um veículo na entrada de uma casa. O homem do outro lado da linha diz que a mulher é sua nora, Lori Erica Kennedy. Ele se identifica como John Ruff e diz que a casa onde o carro está parado é uma de suas propriedades, a mais prominente de Longview, que fica a 200 quilômetros mais ou menos de Dallas. A polícia chega ao local, encontra o para-brisas coberto de sangue. Lori está caída, deitada sobre o volante e em uma de suas mãos ela segura uma arma que ela claramente tinha acabado de usar para atirar na própria cabeça. Dentro do carro foram encontradas duas cartas, uma endereçada à filha de Lori, Jessica, de 2 anos de idade, com instruções de que fosse entregue para a filha apenas quando ela completasse 18 anos. E a segunda carta endereçada, como ela mesma escreveu, ao seu maravilhoso marido, Blake. Não existiam dúvidas de que ela tinha tirado a própria vida. Mas antes de tentar entender o porquê, vamos tentar conhecer um pouco mais sobre a nossa protagonista de hoje, que não vai ser uma tarefa fácil. Lori e John Blakely Ruff se conhecem em 2003. Ela, então, com 35 anos, tinha acabado de se transferir do Arizona para Dallas. Blake, como é chamado por todos, faz parte da importante família Ruff. A família é muito rica, eles são acionistas de um banco fundado por um de seus ancestrais, possuem também diversas agências imobiliárias, diversos imóveis pela região, além de outros negócios. Se trata de uma daquelas famílias bem antigas, conhecidas e respeitadas na região. Eles frequentam o country club, eles têm um jatinho particular, uma belíssima mansão. E são também assíduos frequentadores da Igreja Batista, o que só aumenta os seus laços com a comunidade local. E é ali que Blake conhece Lori, na igreja, num estudo bíblico que os dois frequentavam. Os dois se conhecem ali e imediatamente começam a sair bastante juntos. E as coisas caminham rápido, não demora muito e Blake está organizando já um almoço para que Lori conheça os seus pais, com quem ele é muito ligado. Todos têm grandes expectativas para esse encontro, mas os Ruff saem desse almoço desiludidos. Lori realmente não era o que eles esperavam. Ela não falava, não se comportava e não se vestia. Ela não era nada daquilo que eles esperavam para uma pessoa que estivesse com o filho deles. Nancy e John Ruff, durante o encontro, eles escondem essa opinião, obviamente, são muito educados, prezam muito pelas aparências, mas apenas se encontram sozinhos, eles têm uma lista enorme de motivos que tornam a moça inadequada para um membro da família deles. Ou seja, durante um encontro, a moça já foi julgada e declarada insuficiente. Mas para os pais de Blake, o problema não é só a postura e a aparência de Lori. Eles passaram boa parte do tempo interrogando ela, mas o casal Ruff teve a impressão de que era algo mais do que isso. Lori cada vez mais se limitava a responder com monossílabos e não elaborava nenhuma resposta. Não tinha uma conversa, era de verdade um interrogatório. Mas Nancy continuava insistindo com as perguntas e Lori parecia querer só escapar dali. E assim os Ruff começam a suspeitar de algo. Para eles que a história, a família são coisas tão importantes, foi realmente frustrante a escassa quantidade de informações sobre Lori que eles conseguiram obter. Em resumo, eles ficaram sabendo que ela era filha única, que o pai trabalhava para a Bolsa de Valores, que os pais tinham morrido num acidente de carro e ela não tinha nenhum outro parente. E ela tinha acabado de se transferir ali para o Texas, vinda do Arizona. Mais nada. Mas a verdade é que até ali não tem nada de muito estranho. Lori estava conhecendo ali aquelas pessoas. Eles eram pais do seu novo namorado, eram pessoas importantes e imponentes. E que estavam fazendo muitas perguntas e pessoais para ela. Que talvez fosse tímida, que perdeu sua família e talvez não quisesse falar sobre isso. Mas os Ruff não pensam assim. Eles acreditam de verdade que ela está sendo evasiva demais. Ou talvez eles fossem só 2 pais superprotetores, seja do filho que do legado da família, e estavam procurando ativamente defeitos de um possível futuro membro. Os filhos Blake e David, seu irmão gêmeo, com certeza já tinham tido relações não completamente aprovadas pelos pais no passado.
Especialmente Blake, a quem os pais viam como bonzinho demais, ingênuo até. Ele era muito inteligente, ele tinha se formado em economia como primeiro da sua classe e depois estudou até conseguir um doutorado na Universidade do Texas. E agora estava trabalhando como gerente de contas para uma importante empresa de telecomunicações. Mas ele era uma pessoa muito simples, muito tímida. Ele era gentil, mas muito impulsivo também. Ele era considerado muito diferente do seu irmão gêmeo, da sua família e até das outras pessoas do seu convívio, da sua classe social. Tanto que desde que ele era pequeno, sempre existiram boatos de que ele estivesse dentro do espectro autista, mas que a família tivesse escondido isso. Já David era o completo oposto do seu irmão gêmeo, e desde que eles eram pequenos, foi criada uma certa dinâmica, na qual David intervenia cada vez que Blake se sentia desconfortável para enfrentar alguma situação ou alguém. E chegando à idade adulta, a tendência de David de proteger o irmão continuou intacta. E da mesma forma, a influência que ele exercia sobre o irmão. Blake comprava o carro que David comprava. Ele espelhava alguns dos seus comportamentos. Ele se vestia até da mesma maneira. David começou a frequentar um grupo de estudos da Bíblia e foi ali que ele conheceu a sua esposa. E assim chegamos ao relacionamento de Blake e Lori. Relacionamento que continua com Blake não vendo nenhum problema no comportamento reservado de sua namorada. Os dois, é claro, chegaram a conversar sobre o assunto e Lori disse que ela queria esquecer o seu passado, que ela tinha queimado tudo até. E Blake entendeu e achou que era um direito dela. Os dois estão apaixonados. Eles decidem se casar, mesmo que a essa altura a família Ruff já seja claramente contra essa união. Mas o casamento acontece em janeiro de 2004, numa cerimônia extremamente reservada. Eles escolhem uma igrejinha fora de Dallas e oficializam essa união apenas com a presença do padre. Mas isso não por causa da objeção da família de Blake, porque apesar de serem contra a união, eles eram muito acostumados a manter as aparências e a ostentar. Então, assim que entendeu que o casamento seria inevitável, a mãe de Blake começou a planejar uma cerimônia e uma recepção inesquecíveis. E já estava para chamar o fotógrafo para tirar a foto do casal, para fazer o anúncio oficial nos jornais locais. Mas não era o que Lori queria. Ela queria um casamento sem a presença de ninguém. E quanto a tal fotografia no jornal, em hipótese nenhuma, ela foi muito clara. E nós podemos imaginar como esse casamento piorou as já difíceis relações da Lori com a família do novo marido. E o quanto aumentaram as suspeitas de Nancy e John de que a nora estivesse escondendo alguma coisa. Mas apesar de tudo, Lori e Blake são felizes e eles começam essa nova vida com muita esperança. E para começar, Lori convence o marido a comprar uma casa em Leonard, uma cidadezinha que fica a 1h30 de Dallas, onde os Ruff viviam. Leonard é bem pequenininha, com apenas 2.000 habitantes. Ali todos se conhecem e o sentimento de comunidade é muito forte. Comunidade da qual Lori nunca fará parte. Ela não cria nenhuma espécie de laço. E não porque ela não consegue, não porque seja difícil, porque ela não quer. Os vizinhos tentam convidar o casal para festas e churrascos, mas Lori declina sempre. E Blake, que tem uma personalidade muito alegre e aberta, acaba por se isolar com a esposa cada vez mais. Quando certamente teria aceitado a convivência com vizinhos e já feito vários amigos. Os convites então param de chegar e Lori cada vez mais limita sua vida ao interno de sua casa. Ela trabalha de casa com marketing e as suas saídas começam a se limitar ao jardim e ao quintal da própria casa, e isso durante a noite apenas. Assim os anos vão se passando e Lori começa um segundo trabalho como mystery shopper, o cliente misterioso, que são aquelas pessoas que frequentam lojas, restaurantes, cafés como clientes normais, mas na verdade eles estão avaliando aqueles locais, principalmente o serviço ao cliente, e eles passam depois essas informações para os responsáveis. Mas o fato dela estar saindo de casa, o fato de exercer essa atividade, não fez com que Lori se aproximasse mais de ninguém. Aliás, fez só ela se tornar ainda mais um mistério para as pessoas de Leonard. Já o relacionamento entre o casal parece caminhar sereno, ou ao menos é isso que pensa Lori, porque as coisas estão andando como ela quer, em quase completo isolamento social. Já Blake sente falta de muita coisa. Em primeiro lugar, de sua família, de quem ele sempre foi muito próximo, e também de ter uma vida social normal. Mas ele ama sua esposa e ele tem esperança que as coisas melhorem, principalmente agora que eles decidiram começar uma família. Mas Lori, que sempre teve o sonho de ser mãe, está sofrendo demais. Eles estão vivendo um momento muito estressante, com seguidos abortos espontâneos. Blake apoiava sua esposa ao máximo, mas a família dele começou a usar esse problema de Lori para disseminar as suas suspeitas contra ela. Eles começaram a questionar a sua verdadeira idade, insinuando que talvez ela fosse mais velha do que tinha dito, e por isso a dificuldade durante a gravidez.
Mas eles não tinham reais motivos para essas conjecturas. Talvez fosse só mágoa deles contra uma pessoa assim tão distante e que acabou levando também o filho deles para longe. E assim os pais se mostravam cada vez mais frios e indiferentes ao sofrimento do casal, e Blake acabou por não mencionar mais as tentativas falidas de ter um bebê. Mas o casal não desistiu e começou o tratamento de inseminação artificial. Em 2008 nasceu uma menina, Jessica Emily Ruff. Os dois se tornam pais extremamente dedicados, principalmente Lori, que se torna até dependente do relacionamento com a criança. Ela se torna extremamente superprotetora, deixa seu emprego e passa 100% do seu tempo com a criança. A sua vida gira em torno de Jessica. As duas estão sempre juntas. Jessica não tinha nem 2 anos de idade e Lori já tinha montado uma pequena cozinha para crianças dentro da cozinha da casa. Assim, quando ela estivesse ali fazendo suas tarefas domésticas, a filha podia estar sempre no mesmo cômodo que ela. Lori tinha criado uma espécie de bolha em torno dela e da filha, bolha na qual viviam só as duas, e Blake era aceito, digamos assim. Obviamente, a família Ruff não era absolutamente bem-vinda. Nas raríssimas ocasiões em que Lori aceitou ir até a mansão de Longview, ela chegava, cumprimentava as pessoas que cumprimentavam ela, passava todo o tempo sozinha com Jessica, se despedia de quem se despedia dela e o contato terminava ali. Ela, que já não era uma grande fã de interações sociais, ali ela se sentia extremamente julgada e não aceita. Ela aceitava ir até os Ruff porque o marido insistia que os pais queriam ver a neta. Ela levava a criança até ali, sim, mas ela não deixava ela sozinha com ninguém, em hipótese nenhuma. Lori nunca deixou a filha com a sogra Nancy, apesar das inúmeras ofertas que a sogra fazia para que ela tomasse conta da menina. Lori dizia que não era necessário, que ela conseguia fazer tudo o que ela precisava com a sua filha. Por exemplo, quando ela estava na casa deles e ela precisava ir ao banheiro, ela levava a criança com ela. Nancy, a um certo ponto, parou de tentar convencer Lori e passou para Blake. Começaram a ser cada vez mais constantes as vezes que ela expressava suas preocupações para ele, sobre como Lori não era normal, como ela tinha uma relação mórbida com a filha, como ela tinha se isolado a ele e agora faria a mesma coisa com a criança. E Blake passou a temer que Lori se tornasse cada vez mais distante dele também, que cada vez mais ele não fosse aceito dentro daquela bolha em que viviam a sua mulher e sua filha, que à medida que a criança crescesse, as duas se isolariam juntas cada vez mais. Então, muito apoiado por sua família, ele decide se divorciar depois de 6 anos de casamento. Em março de 2010, Blake decide oficializar a separação e volta a morar na propriedade de Longview. E o chão se abre sob os pés de Lori, que tudo que queria no mundo era ter aquela pequena família. Literalmente, era tudo que ela queria. Aquele abandono destrói ela, que antes queria só ser deixada em paz pelos Ruff, mas agora ela sentia um verdadeiro ódio por eles. Ela tinha certeza que não tinha sido Blake que decidiu deixá-la. Tinha sido a família dele que tinha destruído a família dela. Lori cai então numa profunda depressão. Ela quase não é mais vista. E as poucas vezes que ela assusta pela magreza e pela falta de cuidados com si mesma. Como todos eram já acostumados com as suas estranhezas, talvez ninguém tivesse dito nada, mas um dos vizinhos acabou um dia por ver Jessica. E ela também parecia estar muito abaixo do peso normal. Essa pessoa então foi até Lori e aconselhou que ela procurasse o pastor local para pedir ajuda. E ela devia estar realmente desesperada, porque inesperadamente ela realmente foi falar com um religioso. Mas a conversa foi difícil, ela estava muito confusa. Seus pensamentos eram incoerentes e ela estava falando em modo muito desarticulado. A esse encontro ela leva diversos diários que ela mostra ao pastor, mas ele não consegue entender nada. Pareciam delírios e não tinha conexão entre uma frase e outra. E ela, tentando se explicar, muda de assunto de um momento para o outro com frequência e às vezes começa a repetir uma frase 3, 4 vezes em seguida. O sacerdote se preocupa muito com ela. Ele vê imediatamente que ela está precisando de um outro tipo de ajuda, que a saúde mental dela está num nível muito perigoso já. Assim que ela vai embora, então, o padre liga para Blake para marcar um encontro com ele. Mas no dia e no horário marcado, quem aparece é o seu irmão, que chega ali e começa a explicar imediatamente que nos últimos anos o irmão Blake tinha vivido como um estranho dentro da própria casa. Mas com certeza, mesmo que fosse Blake ali contando e se explicando, aquela seria a versão dele. E toda a história tem também outro lado, faltaria a versão de Lori. Mas o problema era maior do que isso, não interessava a culpa de quem era. Lori precisava de ajuda e Jessica também. Estabelecer culpa naquela hora era completamente inútil. Ou seja, depois daquela estranha conversa, Lori não parecia estar mais próxima de receber ajuda.
e o estado dela começa a piorar. Ela começa a se sentir cada vez mais ameaçada e começa a escrever diversos e-mails ameaçando os sogros. E não ajudava nada o fato de que desde que o divórcio foi oficializado, Lori tinha que deixar regularmente a filha na casa de Longview. E foi em uma dessas ocasiões que Lori conseguiu roubar uma chave da casa. Assim que percebeu a falta do objeto, Nancy pensou imediatamente nela e começou a ficar paranoica, com medo de que ela entrasse ali e fizesse algo contra alguém. Nancy começa a perder o sono por causa disso, seus nervos estão à flor da pele. Mas ela não precisa se preocupar por muito tempo, porque poucos dias depois, no dia 24 de dezembro de 2010, Lori dirige da sua casa até Longview. Estaciona na entrada da casa dos Ruff, pega uma arma e atira na própria cabeça. E nós chegamos ao início da nossa história. E agora é claro o motivo do gesto desesperado de Lori. E essa história poderia terminar assim, aqui. Mas esse não é o caso. Tudo que eu contei até agora para vocês é a conclusão. E esse vídeo é sobre o que aconteceu antes que Lori tirasse a própria vida, antes do casamento, antes da pequena Jessica, antes de Dallas. Um mistério descoberto exatamente pelos Ruff. Com a morte de Lori, as suspeitas deles não foram deixadas para trás, elas aumentaram. E eles decidiram de uma vez por todas descobrir qual o mistério que envolvia o passado da ex-nora. E assim, logo depois do enterro, eles vão direto para a casa de Lori em Leonard. O lugar está de cabeça para baixo, mas imediatamente chama a atenção deles folhas espalhadas por toda parte, com frases desconexas. Pareciam ser frases que Lori tinha escrito compulsivamente, provavelmente a sua única válvula de escape. Mas o casal não parou por ali. Eles sabiam que aquilo ali, o estado daquela casa, aquelas frases, eram um reflexo dos problemas que Lori tinha. Eles sabiam que ela tinha problemas, mas eles acreditavam que as coisas iam muito mais além disso. Eles estavam, na verdade, procurando provas de que ela fosse da KGB, CIA, uma espiã de qualquer tipo, ou talvez uma traficante de drogas se escondendo. Mas nada de interessante é encontrado até que eles batem os olhos numa espécie de caixa forte que estava fechada com um cadeado e trancada dentro de um armário. A caixa está cheia de folhas de papel e a primeira que eles veem é uma carta de recomendação. Nelas, um homem chamado Roger Steinbeck, diretor de um hotel 5 estrelas na Tailândia, elogia o trabalho de Lori. A descreve como pontual, gentil e muito profissional. E a carta estava também toda rabiscada, cheia de cifras, anotações, endereços e um número de telefone, que, como estava escrito ali, pertencia ao advogado Ben Perkins Jr. Já o resto das escritas não pareciam fazer sentido para os Ruff. Eles continuaram a olhar os papéis que tinham naquela caixa, mas não pareciam estar mais próximos de descobrir quem era Lori Erica Kennedy Ruff. Eles então deixam a caixa de lado, imediatamente pegam o telefone e tentam contatar o tal hotel na Tailândia, que não existe, muito menos o diretor Roger Steinbeck. Ligam em seguida então para o escritório do advogado Ben Perkins. Ele existe, atende o telefone, mas ele não tem ideia de quem seja Lori Kennedy. Mas os Ruff não se deixam abater. A cada momento, eles têm mais certeza de que alguma coisa de grande se esconde no passado da ex-nora. Eles acreditam que seja algo ilícito e eles estão determinados a descobrir o que é. Voltam para a caixa, continuam a vasculhar, chegam até o final e os dois últimos documentos são uma carta de motorista e uma certidão de nascimento. Ambos os documentos com o nome Becky Sue Turner. E a carta de motorista tem a foto de Lori, o que rapidamente foi explicado por um outro documento, dobrado bem no fundo, um certificado de troca de identidade de Becky Sue Turner para Lori Kennedy. As coisas então começam a fazer bem mais sentido. E os Ruff então levam todas essas informações da mudança de nome até um investigador privado, esperando obter mais informações. E é então que eles ficam sabendo que Becky Sue Turner era uma garotinha que morreu no incêndio quando tinha 2 anos de idade, em 1971. Lori tinha roubado aquela identidade. E os Ruff agora estavam com mais perguntas do que quando eles tinham iniciado essa busca. O investigador consegue ir até os pais da menininha, ele explica para eles a situação e eles parecem não saber de nada, eles não tinham ideia do que tinha acontecido, eles não sabem quem é Lori e ficam chocados de saber que alguém tinha usado a identidade da filha deles. O próximo passo então foi enviar as digitais de Lori para o FBI, porque os Ruff estavam insistindo no fato de que Lori estava metida com um serviço secreto russo. Mas o FBI exclui essa possibilidade e acrescenta que aquelas digitais não faziam parte de nenhum banco de dados. Eles então tentam descobrir alguma coisa através do DNA de Lori, mas a quantidade de material não é o suficiente para montar um mapa genético confiável.
O investigador então descobre que Lori tinha implante nos seios e ele acha que ele pode descobrir alguma coisa sobre ela com o número de série nas próteses. Uma outra tentativa frustrada, porque os implantes foram colocados no nome de Lori Kennedy. Nem o investigador sabia mais onde procurar. E é então que os Ruff finalmente aceitam uma sugestão que ele tinha feito desde o início, que era colocar esse caso na mídia. A princípio, a família, preocupada com as aparências, tinha sido completamente contra, mas agora eles acreditavam não ter muita opção. Eles esperavam que, espalhando a imagem dela por toda parte, alguém com certeza a reconheceria e entraria em contato. E eles começaram então com um artigo publicado no Seattle Times. E rapidamente essa notícia vira notícia, com diversos outros jornais espalhados pela América republicando aquele mesmo artigo. E assim a foto de Lori chegou a cada vez mais pessoas, a todo o país. E como resultado, nada. Zero contatos de parentes, amigos, alguém que tivesse só visto aquela mulher. Mas os Ruff são incansáveis e obcecados. Eles começam então a procurar uma geneticista. E eles então acabam sendo contatados por Colleen Fitzpatrick, uma ex-física nuclear que criou o campo da genealogia forense, que quando soube sobre a história de Lori em 2013, decidiu se voluntariar para trabalhar no caso. Ela recolheu então o DNA de Blake e de Jessica, da filha, e conseguiu assim isolar o DNA de Lori, que é então comparado com a base de dados de DNA e se descobre sim uma possível compatibilidade. Ela poderia ser prima de primeiro grau de um homem com o sobrenome Cassidy. Mas o nome é extremamente comum e esse homem nunca foi encontrado. Mas a doutora Colleen também não desiste e 2 anos depois ela consegue uma segunda compatibilidade com um outro primo. E partindo dali, a geneticista consegue montar uma árvore genealógica, mesmo que faltando diversas pessoas ali. Mas ela consegue assim chegar ao verdadeiro nome dela. Lori Kennedy é Kimberly McLean. E agora eles sabiam finalmente a identidade, mas nada mais sobre Kimberly. Por que ela teve que se tornar Becky e Lori? Mas os Ruff obviamente não desistem, eles contratam um outro investigador particular que agora tem um objetivo específico de descobrir quem é Kimberly. E nós voltamos ao dia 16 de outubro de 1968, que é quando nasce Kimberly Maria McLean, no estado da Pensilvânia, mais especificamente em Wynwood, no subúrbio da Filadélfia. Ela era filha muito desejada de James McLean, conhecido como Jim, e Deanne Cassidy. Pouco depois de Kimberly, o casal teve uma segunda filha e a família levava uma vida muito simples, mas muito feliz. Deanne era dona de casa, cuidava das filhas, e Jim era carpinteiro e bombeiro voluntário. A família era muito unida e também bastante sociável, com amigos, familiares e vizinhos. Não eram ricos, mas conduziam uma vida confortável, podendo às vezes fazer uma viagem até o mar durante as férias de verão. Mas quando Kimberly tinha 11 anos, sem muito pré-aviso, seus pais se divorciaram. A mudança na menina era palpável. Alegre e tranquila antes, triste e sombria até depois da separação. E não era só o divórcio dos pais, mas o choque com a realidade que esse trouxe. Seu pai, que ela idolatrava, na verdade era patologicamente possessivo, tendo mantido a esposa por anos num estado de contínuo terror psicológico. Para não falar do grande problema com a bebida que ele tinha. Mas era como se Kimberly não tivesse visto nada disso até o momento do divórcio. Como se ela tivesse sido cega ou apagado as partes da realidade dela que não eram belas. A mãe dela, Deanne, não demorou muito para encontrar um novo companheiro, Robert Baker. Os dois se casaram não muito tempo depois e a família se transferiu para Wincott, na Pensilvânia, onde Kimberly começou a frequentar uma escola privada religiosa, a Bishop McDevitt High School. Mas Kimberly estava se isolando cada vez mais, ela não fazia amigos, ela não gostava da escola, da cidade, do seu padrasto. E para sua mãe eram só caprichos de adolescente, mas para Kimberly eram coisas que ela não conseguia superar. O isolamento e aquela tristeza se transformaram na sua personalidade. Em 1986, então, quando ela completou 18 anos, ela se transferiu para a cidade de King of Prussia, na Pensilvânia, a mais ou menos meia hora da sua família. E então, de um dia para outro, ela contatou sua mãe e disse que estava indo embora para sempre. Não venham atrás de mim. Ela deixou bem claro. E a família realmente nunca mais teve notícias dela. A família tentou de tudo, mas Kimberly garantiu que ninguém a encontrasse, mudando de nome e de identidade não uma, mas 2 vezes. E ela nunca olhou para trás, nem quando em 1986 o seu pai faleceu e deixou para as filhas $84 mil de herança, dinheiro que Kimberly nunca recebeu. E 2 anos depois, em maio de 1988, Kimberly deixou oficialmente de existir,
dando lugar a Becky Sue Turner. Nome que Kimberly tinha encontrado num jornal de 17 anos antes, falando sobre um incêndio em Bakersfield, na Califórnia, que tinha acontecido na casa da família Turner, originários de Washington. Os pais tinham sobrevivido, mas a pequena Becky Sue, de 2 anos, e outros 2 irmãos dela tinham perdido a vida. E Kimberly não escolheu esse nome por acaso. Como Becky Sue tinha nascido em um estado e falecido em outro, seria mais difícil descobrir o roubo da identidade. E para ser ainda mais segura, a nova Becky se transfere ainda para um terceiro estado. E só ali ela tira a carta de motorista, aquela encontrada pelos Ruff. Mas apenas 2 anos depois, com todos os seus documentos já com o nome de Becky Sue Turner, Kimberly McLean aparece na frente de um juiz de Dallas e legalmente muda seu nome para Lori Erica Kennedy. Uma semana depois, ela recebe um novo número de seguro social e adota como data de nascimento 18 de julho de 69. E pouco depois tira também a carta de motorista do Texas. Ou seja, quando ela completou 21 anos de idade, Kimberly já tinha removido todos os vestígios de sua verdadeira identidade. Então, como Lori, ela abre uma caixa postal em um outro estado, na Nevada, onde ela recebe todas as suas correspondências e depois ela transfere para seu endereço em Dallas. Mais uma medida para que ninguém descobrisse nem a cidade onde ela morava. A essa altura, qualquer vestígio sobre Kimberly estava só nas suas lembranças, mas por algum motivo, todos os documentos em nome de Becky Sue Turner, Lori tinha conservado, e foi assim que a verdade acabou vindo à tona. Sobre os anos precedentes ao seu encontro com Blake, além das mudanças de identidade, não sabemos tanto assim. A nova Lori, então, com 22 anos de idade, não tinha documentos escolares no nome de Becky Sue Turner. Então, a opção dela seria fazer o GED, uma longa série de testes que, se superados, permitem obter o diploma equivalente ao do 2º grau. Lori superou brilhantemente o teste e assim pôde se matricular no Dallas County Community College em 1990. E 7 anos depois se graduou na Universidade do Texas em Arlington, com licenciatura em Administração de Empresas. Nenhuma pessoa da sua vida pessoal nesse período foi identificada, mas diversos dos seus ex-colegas do college e da universidade foram encontrados. Mas ela era já extremamente privada e nenhum deles conseguiu se lembrar nitidamente dela. Ela se isolou sempre, o máximo possível. Uma outra pergunta que surge sobre aquele período é como ela se sustentava, como ela estava pagando pelos seus estudos. Bom, foi descoberto que ela dançava em um clube de striptease. O que de todas as coisas aleatórias descobertas sobre ela parece a mais distante possível do seu caráter. E foi descoberto também que se isso ajudou ela a se manter, não é que resolveu todos os problemas financeiros dela, que em algum momento, com o nome já de Lori, ela teve que declarar falência. Muito provavelmente por causa dos gastos com a universidade. Bom, por outro lado, sabe-se também que ela costumava sempre frequentar a igreja, mantendo-se, obviamente, o mais distante do contato com as pessoas possível. Até que num estudo bíblico, ela conhece Blake. E a família dele, no final das contas, tinha razão quando acreditava que ela escondesse um grande segredo. E por isso ela precisasse se afastar de todos. A única pessoa que conseguiu se aproximar durante todos esses anos foi Blake, que com a sua pureza, rara até num adulto, não desconfiou de nada. Acredito que assim ele não fazia ela se sentir pressionada, ele não fazia ela se sentir insegura, perseguida até. Não que ele não soubesse que tinha algo de errado, eles já tinham falado sobre isso antes, mas ele acreditava genuinamente que fosse um trauma que ela não quisesse falar e que ela estava no direito, porque era muito doloroso para ela. Ele nunca imaginou nada de ilícito ou de elaborado como 2 mudanças de identidade. O casamento deles não terminou por causa de suspeitas, terminou porque ele não estava mais feliz, porque ele estava isolado da sua família, não tinha mais vida social e não sabia como ajudar sua esposa. E deixá-la era o conselho que todos lhe davam. A mãe de Kimberly, a verdadeira, foi encontrada e ela ficou sabendo de toda essa história, de tudo que foi descoberto ter acontecido com a sua filha, desde aquele dia em que ela disse que ia embora e que não queria ser procurada. Mas ela nunca aceitou nenhuma das propostas para uma entrevista. Para ela, a filha era um capítulo muito doloroso e que já tinha chegado ao fim. O que sabemos é que nem a mãe dela tinha resposta para a maior pergunta desse caso. Ou seja, por que Kimberly passou a sua vida tentando cancelar o seu passado? E a mãe não foi a única. Ninguém nas 3 vidas de Kimberly soube dizer por que ela tinha tomado uma decisão assim tão drástica. Obviamente, diversas teorias foram formuladas, e uma das mais difusas é que, num certo ponto, ainda em Idaho, Kimberly tivesse se envolvido com um grupo terrorista, que tivesse constrangido ela a mudar de nome.
Bom, mas não existem provas disso e a teoria, sinceramente, parece um pouco absurda. Talvez tenha sido tão propagada porque ela é muito sensacionalista. Já uma outra teoria sugere que ela tenha terminado por trabalhar num clube de striptease depois de ser vítima de tráfico de pessoas. Mas essas e muitas outras são apenas teorias. A verdade talvez tenha sido enterrada com Kimberly. Mas uma outra possibilidade existe. A carta que ela deixou para Jessica, para que a filha lesse quando completasse 18 anos. O que acontecerá em 2016. Talvez ali tenha a explicação do porquê. Um porquê que pertence só a Kimberly. Ela pode dividir se quiser e com quem quiser. Ou, infelizmente para Jessica, talvez a sua mãe já estivesse com um estado mental tão confuso que aquela carta está cheia de informações desconexas, de frases incoerentes, como aquelas escritas por toda a casa e encontrada pelos Bruff. Bom, e assim eu chego à minha maior dúvida nesse caso. Não exatamente o que levou Kimberly a cancelar o passado e a viver isolada, mas o que veio antes, o que veio primeiro. Algo traumático aconteceu com ela, que então viu a necessidade de fugir de tudo e o seu estilo de vida isolado só foi piorando a sua situação mental? Ou ela já estava mal, já tinha essa necessidade de isolamento dentro dela e fugiu procurando por isso? Não seja o que for, não funcionou. E o mais triste é que em ambos os casos ela poderia provavelmente ter sido ajudada. Em tantos casos é fácil ver que as pessoas ao redor de quem está sofrendo estão sendo omissas. Mas esse caso é bastante diferente. É muito difícil imaginar alguém conseguindo se aproximar o bastante de Kimberly para conseguir ajudá-la. Com certeza foi muito difícil, muito duro criar e manter o isolamento que ela criou, sozinha. É como se Kimberly, no seu modo distorcido, fosse sim muito forte. Obrigada.